Oi, som. Bem, graça e paz, irmãos. Amém. Bom dia a todos. Nós já estamos no horário. Certamente a notícia do lockdown e coisas do tipo assustaram alguns de nós e outros ainda estão a caminho da igreja. Então nós vamos começar o nosso culto. Gostaria de pedir que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Nós vamos fazer essa leitura inicial de chamada à adoração e logo em seguida oraremos, adorando e confessando ao Senhor. Os tempos que nós vivemos, irmãos, são tempos estranhos, assustadores e que exigem de nós realmente que tomemos muito cuidado, né? Com a nossa saúde, com a vida, mas acima de todas as coisas, nós confiamos em Deus. Sabemos que Ele conduz todas as coisas, Ele preserva o seu povo, abençoa, de forma que muitas vezes nós não sabemos, não compreendemos inicialmente, mas certamente Ele há de cuidar de nós, como tem feito até aqui, durante todo esse período de pandemia que nós enfrentamos. Então, sigamos firmes, em fé, confiantes no Senhor, tomando todos os cuidados que são necessários, sem alarme demais ou pânico demais, porque o Senhor é quem governa todas as coisas. Romanos 5, vamos ler de forma alternada. Gostaria de convidar vocês a ficarem de pé, do verso 12 ao verso 21. A palavra do Senhor diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir.
O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. Podem-vos assentar, irmãos, nós teremos agora um momento de oração, uma oração de adoração a Deus e também de confissão dos nossos pecados, nos apresentando dessa forma em culto a Deus. Para esta oração, eu gostaria de pedir que o nosso irmão reverendo José Maria nos elevasse a Deus em oração. Amém. Vamos cantar Hoje é Tempo de Louvar. Hoje é tempo
Sobe a Cristo exaltar, em sua glória encherá este lugar. Bem louvar, se vem louvar. Ainda de pé, irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 3, nós leremos do verso 1 até o verso 10, de forma alternada. Provérbios 3, de 1 a 10, a palavra do Senhor diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Amém. Até aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor nos instruindo a honrar ao Senhor com os nossos bens, com as primícias da nossa renda. E agora nós vamos cantar mais uma vez o hino Crer e Observar do nosso inário. Enquanto cantamos, temos a oportunidade de dizimar e ofertar, honrando ao Senhor com as primícias da nossa renda. Vamos cantar. Poderoso, que me salve.
possíveis assentar, irmãos, gostaria de pedir ao nosso irmão presbítero Welden que nos eleve a Deus em oração neste momento. Amém. Agradecemos, Senhor Deus, pela saúde que o Senhor tem nos dado, rogando que o Senhor nos mantenha, ó Deus, saudáveis, livrando-nos, ó Pai, de todo perigo e de todo mal. Amém. E abençoando, Deus, aqueles irmãos que estão com saúde frágil, ó Pai, para que eles também possam enfrentar esse momento difícil, ó Deus, na dependência da graça e da soberania do Senhor, sabendo que Tu és o Deus, Pai, do médico dos médicos, que o Senhor, ó Pai, administra todas essas situações conforme o conselho da vontade do Senhor. Amém. Sabendo que a vontade do Senhor, ó Pai, é boa e agradável para nós. Assim nós te agradecemos, ó Pai, porque Tu és esse Deus que cuida de nós, que não nos abandona, ó Deus, é um Deus que está envolvido nas nossas atividades mais corriqueiras, ó Deus. Tu és o Deus conosco, Deus Emanuel, que provê todas as coisas para nós. Por isso louvamos, bendizemos o teu nome, Pai. Agradecemos por todo o sustento do Senhor nas nossas vidas. E assim tem nos dado também o privilégio de poder obedecer ao Senhor e sermos fiéis, ó Pai, na contribuição da obra do Senhor com os nossos frutos da terra. Amém. Assim, agradecidos, nós oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. A palavra está com o reverendo José Maria para nos trazer a exposição nesta manhã. Um bom dia a todos, irmãos. Nós estamos expondo a palavra de Deus no livro de Gênesis e a nossa leitura hoje, no capítulo 1, vai do versículo 6 ao versículo 10. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas,
e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Amém. Irmãos, nessa altura da exposição da palavra de Deus com relação à criação, é bom lembrar que os escritores inspirados por Deus para escrever a revelação de Deus na sua palavra, eles louvam a Deus pela criação nos seus escritos. Os salmistas, os profetas, os apóstolos. E eu gostaria, nesse momento, de lembrar particularmente o Salmo 19, que diz que toda a criação louva e exalta a Deus. E eu gostaria de, nesse momento, que nós abríssemos a palavra de Deus no Salmo 19. Eu peço que nós leiamos juntos, do versículo 1 ao 6, por gentileza. Então leiamos. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Nós acabamos de ler lá em Gênesis 6, que Deus criou, formou o firmamento. E aqui diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. De acordo com a poesia hebraica, que tem uma estrutura chamada de paralelismo, aqui no versículo 1 do Salmo 19, firmamento é sinônimo de céus. Então, quando nós lemos aqui em Gênesis 1:6, e disse Deus: haja firmamento no meio das águas, Deus estava criando os céus. Há uma outra versão que a palavra firmamento
é traduzida como expansão, significando tudo aquilo que forma a nossa atmosfera e o que vai além dela. Portanto, nós estamos vendo aqui aquilo que Deus fez para colocar ordem no caos depois de ter criado a luz e feito separação entre luz e trevas, chamando o dia luz e as trevas noite. Nós podemos ver também na leitura do Salmo 19 que os atos da criação de Deus, eles não são meros feitos físicos. A criação de Deus tem um significado, tem um sentido que vai muito além daquilo que nós podemos ver. O salmista diz que a criação de Deus, ela fala conosco, ela tem uma revelação a respeito de Deus a nos transmitir. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, não são meros fenômenos físicos, cósmicos. Deus teve um propósito ao criar todas as coisas, e esse propósito é a glória do seu nome. E a glória do nome de Deus é o nosso bem. Deus fez tudo para o nosso bem, para o nosso aprazimento, diz a Bíblia. E o salmista prossegue dizendo que um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem palavras, mas acontece. Então Deus interligou as coisas para ter comunhão conosco e para nos ir revelando dia a dia o conhecimento do seu nome. E tudo o que acontece faz parte desse propósito. As chuvas que nós estamos ouvindo cair mansamente, a pandemia que nos cerca e que nos faz lembrar do Salmo 91, sobre o cuidado de Deus quando a peste se propaga na escuridão das trevas. A pandemia é uma peste. E ela está se propagando. Mas o Deus que a enviou ou a permitiu, Ele cuida de nós, porque no Salmo 91, ele diz que todas essas coisas obedecem à sua soberania, só nos atingem se Ele permitir. E todas essas coisas estão presentes diante de Deus desde a criação, quando Ele fez os céus,
para que estivesse sobre as nossas cabeças, Ele já sabia de tudo que se passaria conosco debaixo desses mesmos céus. Ele nos via, a cada um de nós. E ao expor a glória e os atributos de Deus por meio da criação, é necessário que nós nos lembremos de que a palavra de Deus nos ensina que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E nós podemos ver na criação a ação da soberania de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus e de todos os demais atributos de Deus trabalhando juntos para o nosso bem. Nós devemos olhar para a criação como o salmista, vendo na criação tanto o poder quanto a divindade de Deus, como diz o apóstolo Paulo, vendo o amor de Deus para conosco, e percebendo em todas as coisas o quanto Deus se preocupou e trabalhou para nos proporcionar um ambiente de vida confortável e seguro. E apesar da queda e de toda a maldição que ela trouxe sobre a criação, o poder de Deus é absoluto para nos manter confortáveis, seguros, tranquilos neste ambiente que Ele criou. Eu gostaria que nós tivéssemos sempre consciência dessas coisas enquanto nós expomos as Escrituras a respeito da criação. Dito isto, lembramos que já foi dito que no princípio Deus criou os céus e a terra. Porém, tudo estava envolto em trevas, indistinguível. Havia, portanto, um grande abismo, uma terra sem forma e vazia, sem condições de vida, estéril, inabitável. E o Espírito de Deus pairava sobre tudo isso. Ele estava trabalhando para criar todas as coisas, para trazer do nada a existência de todas as coisas. Então vimos que Deus criou a luz para ordenar o caos, ou seja, aquele mundo de trevas. Era necessário luz. A luz era indispensável para que fosse realizada a primeira separação que Deus ordenou, a separação entre luz e trevas. E nós vamos perceber que Deus realizou várias separações durante a sua criação. Isso é fundamental para nós percebermos os propósitos de Deus para a nossa vida hoje, no dia a dia.
Nós vimos que luz e trevas são duas realidades espirituais antagônicas, inimigas. Nós vimos que luz e trevas têm o seu significado espiritual, tem o seu sentido para as nossas vidas, segundo o ensino da própria Escritura. Elas simbolizam o bem e o mal, com os quais nós convivemos e vamos continuar convivendo até a volta de Cristo. Com tudo aquilo que essas duas realidades, bem e mal, elas trazem como consequência para as nossas vidas. E hoje nós somos confrontados com aquilo que é certo e errado, com a justiça e injustiça, que são duas qualidades de vida relacionadas com o bem e com o mal. E depois da primeira separação, a luz passou a se chamar dia e as trevas noite. E a Bíblia também fala sobre essas coisas no sentido espiritual. A Bíblia diz que nós somos filhos do dia. E quando a Bíblia diz que nós somos filhos do dia, não está se referindo ao fenômeno meteorológico. A Bíblia está falando do bem, a Bíblia está falando de Deus, a Bíblia está falando da verdade. Tudo isso estava significado na criação. Mas depois da criação da luz, a terra continuava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então veio a segunda separação, resultado da segunda ordem que Deus deu para a criação. E essa ordem foi: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas, ou seja, haja céus. O profeta Jeremias, falando a respeito da criação por Deus, falando a respeito do Deus Criador, ele diz: sua inteligência estendeu os céus. Ou seja, os céus foram estendidos pela inteligência de Deus. Aí entrou matemática, aí entrou física, aí entrou geometria, aí entrou tudo aquilo que era necessário para que a engenharia de Deus estendesse os céus. A Bíblia às vezes diz algumas coisas que parecem brincadeira. Porque a Bíblia diz que Deus mediu os céus a palmo. Nós sabemos que isso é uma maneira poética de dizer que Deus calculou a extensão dos céus milímetro a milímetro. A inteligência de Deus fez os cálculos necessários para criar a expansão, o firmamento, os céus, de tal maneira que isso harmonizasse com o voo das aves, com o voo das aeronaves, com o voo das espaçonaves,
com a presença das nuvens, com a altura das nuvens. Tudo foi calculado pela inteligência de Deus. Que engenharia maravilhosa! A ciência e a tecnologia, elas podem confiar em toda a estrutura dos céus, porque essa estrutura é estável, ela é confiável. Eu não sei se vocês sabem, mas as várias linhas aéreas têm a sua altura própria de voar. Os vários tipos de aviões. E se uma determinada linha aérea, se um determinado voo sair da sua linha, da sua altura de voo, ele está sujeito a colidir com outra aeronave. Essas coisas, elas foram traçadas porque a criação de Deus é confiável, permite que se faça isso. Não há mudança. Os céus não oscilam nas suas várias camadas. Quando Deus criou os céus, Ele estabeleceu essas coisas. O escritor da carta aos Hebreus diz assim: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Os céus são obras das mãos de Deus. É como se as mãos de Deus estivessem ali, estendendo os céus, colocando as suas várias camadas. Fazendo a sua estrutura. Qual é a constituição física do firmamento? Nós sabemos que o firmamento, ou seja, os céus, ele é formado por gases. São várias camadas de gases, e cada uma dessas camadas tem nome. Eu não vou citar todos, mas a primeira camada, onde está o ar que nós respiramos, é chamada de estratosfera. Ela tem vários gases. Depois vem a ionosfera, a barisfera, são várias camadas. E elas contêm o oxigênio que nós respiramos, contém hidrogênio, ozônio e vários outros gases. Mas o firmamento que Deus criou também contém águas. E a palavra águas é porque, na verdade, são vários estados da água. Acima de nós temos água em estado líquido, em estado sólido e em estado gasoso. As nuvens que estavam chovendo água sobre nós agora há pouco, elas estão cheias de gotículas de água, mas também elas estão cheias de partículas sólidas de água, que às vezes caem sobre nós como chuva de pedras, granizo. E às vezes essa chuva de pedra é chamada de saraiva, gelo. Mas também
a água condensada em vapor. E todas essas coisas, no momento certo de Deus, segundo o livro de Jó, Ele faz cair sobre a terra, como água, como neve, como saraiva, conduzindo as nuvens para onde Ele quer, seja para a bênção, seja para julgamento. E além de gases e águas, o firmamento, ou seja, os céus, também contém nuvens. E essas nuvens, Deus estabeleceu para elas determinadas alturas, onde essas nuvens ficam sempre. E essas alturas das nuvens, elas são tão confiáveis que a ciência pôde estabelecer nomes para elas, porque elas sempre estão naquela altura, naqueles lugares, exercendo as suas funções de acordo com a vontade de Deus. Então nós temos a neblina, o nevoeiro, que é uma nuvem na qual nós, às vezes, entramos em determinados dias e nos cercam. Nós chamamos de neblina ou de nevoeiro, e elas estão diretamente aí, em determinadas ocasiões, pairando sobre o solo. Nós temos as nuvens acima da nossa cabeça, que são chamadas, de acordo com a sua altura, são chamadas de cúmulos, nimbos, estratos e cirros. Cada uma dessas camadas tem as suas subcamadas, mas dentro de alturas estáveis. As mais altas, as cirros, elas sempre estão lá naquelas alturas, lá onde voam os grandes aviões, e às vezes acima deles, lá nos seus 11 mil, 12 mil, até 14 mil metros de altura. Todas essas coisas estão assim dispostas, porque Deus fez isto para que os céus fossem bênçãos para nós. Nos nossos dias, e nesses últimos anos especialmente, algumas nuvens têm intrigado, instigado e assustado as pessoas. Têm aparecido formações de nuvens que nunca foram vistas. Não há relatos na história da sua aparência, mas as alturas não mudam, mas as aparências de algumas são assustadoras. A Bíblia fala que nos últimos tempos Deus faria aparecer vários sinais nos céus, sinais nunca vistos. E essas nuvens têm deixado muitas pessoas em todo o mundo, algumas assustadas, algumas curiosas, algumas implicadas com o que está acontecendo. O que vem a ser isso? O que significa isso?
As nuvens sempre atraíram os seres humanos. Sempre foram estudadas. E eu me lembro que no tempo de criança, de adolescência, a gente gostava de ficar observando as nuvens, porque às vezes elas formam determinadas coisas. Animais, por exemplo, objetos. Mas há uma coisa que a palavra de Deus sempre fala a respeito das nuvens, é que elas simbolizam a glória de Deus. Elas sempre são usadas por Deus na história da Bíblia. E nós podemos, por exemplo, ver como Deus usou as nuvens durante o êxodo do seu povo. Havia uma coluna de nuvem que estava à frente do povo de Deus na sua marcha, nos seus deslocamentos, guiando-os, mostrando a direção que eles deveriam seguir e também servindo para amenizar o calor, amenizar a incidência do sol, servia de sombra para o seu caminhar. E à noite havia uma coluna de fogo que também era nuvem incandescente, que iluminava o povo durante o seu caminho, durante o seu deslocamento noturno. E também durante todo o tempo do êxodo, quando Deus vinha falar com Moisés na tenda da congregação, havia uma nuvem que vinha e pousava sobre a tenda, indicando a presença de Deus. Então, quando Moisés via a nuvem, ele já saía do arraial em direção à tenda da congregação para receber as ordens de Deus, para falar com Deus. Quando Salomão inaugurou o templo que ele construiu, a Bíblia diz que uma nuvem encheu o templo, significando a glória de Deus, aceitando e abençoando aquele lugar onde Deus iria se reunir com o seu povo. O profeta Ezequiel também fala disso na sua visão do templo. E a Bíblia diz que quando Deus rejeitou o seu povo, a glória de Deus em forma de nuvem deixou o templo definitivamente. No Novo Testamento, quando o Senhor Jesus Cristo subiu aos céus e os discípulos estavam olhando a sua ascensão, diz que uma nuvem veio e o encobriu dos seus olhos. E ele continuou subindo encoberto por essa nuvem. E o apóstolo Paulo diz que quando nós formos arrebatados para o encontro do Senhor Jesus Cristo, nos ares, nós subiremos entre nuvens. E a Bíblia diz que quando Cristo voltar para a consumação dos séculos, na sua segunda vinda,
Ele também virá entre nuvens. Então, quando Deus formou as nuvens para constituir com elas o firmamento, Ele não estava simplesmente criando um fenômeno físico. Ele estava anunciando a sua vontade. Ele estava se revelando. Ele estava nos preparando para o conhecimento do seu nome através das coisas que foram criadas. E então, qual é a simbologia desse firmamento, desses céus, dessa expansão? Na Bíblia, e nós não podemos falar outra coisa a não ser daquilo que nós temos na palavra de Deus, a Bíblia diz que o firmamento, ou seja, os céus, eles são a habitação do Deus Criador. Quando Jacó estava fugindo, ele passou a noite num determinado lugar e Deus ali fez para ele uma revelação de si mesmo, através de um sonho. E quando Jacó despertou, ele entendeu e falou que aquele lugar era o trono de Deus, era a porta ou portal para Deus. Mas ele disse: essa é a porta dos céus. Ele identificou a glória de Deus com os céus. Ele disse: é a casa de Deus, a porta dos céus. Jó, de acordo com o conhecimento que Deus lhe deu, ele registrou a seguinte pergunta: porventura não está Deus nas alturas do céu? E o Salmo 11 diz assim: nos céus tem o Senhor o seu trono. E o profeta Daniel fala que há um Deus nos céus. Mas a palavra que eu considero mais importante com relação a isso foi aquela palavra de Jesus Cristo quando nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, a Bíblia chama a morada de Deus, onde está o trono de Deus, de céus. Então aí nós percebemos que ao criar a expansão, ao criar o firmamento, Deus estabeleceu os nossos céus a partir dos seus céus. Quando nós olhamos para cima, nós chamamos o que nós vemos de céu. A Bíblia usa muito a palavra no plural, céus. E na verdade essa expansão que está sobre nós, ela tem várias camadas, poderiam ser chamadas de céus, cada uma dessas camadas. Mas nós precisamos entender que os céus que Deus criou para nós estão abaixo dos seus céus.
Isso não significa que se nós entrássemos numa nave espacial e subíssemos indefinidamente, nós iríamos entrar nos céus de Deus. Não, não é isso. Mas aqueles que receberam revelação de Deus na Bíblia, inclusive o apóstolo João, lá no Apocalipse, eles perceberam que o lugar da habitação de Deus, pela própria revelação de Deus, deveria ser chamado de céu. Do nosso ponto de vista, ele está acima do nosso céu. Do nosso ponto de vista. Mas nós não podemos estabelecer uma localização, porque Deus está em todo lugar. Deus é onipresente. E onde Ele está, é o céu de Deus. Nós entendemos isto fisicamente falando, como estando acima. Mas acima de onde? Do nosso ponto de vista aqui ou do ponto de vista dos japoneses no outro lado da terra? Porque cada pessoa sobre a face da terra que olhar para cima vai ver o céu. Mas onde está o céu de Deus? Nós não sabemos, então nós precisamos fazer essa distinção. Porque até agora nós temos falado do firmamento que Deus criou. Mas o céu de Deus não está nesse firmamento, no qual nós podemos viajar. A Bíblia também diz que o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a trombeta de Deus, descerá dos céus. E aí ele será visto nestes céus, mas ele vai descer do seu céu. E o escritor da carta aos Hebreus também diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Jesus subiu para os céus e foi visto fazendo isso, mas ele penetrou os céus, que é distinto desses céus que nós vemos. Ele penetrou os céus do trono de Deus. Uma outra simbologia a respeito dos céus é que os céus são fonte de bênçãos. E aí, o povo de Deus, durante todo o Êxodo, comeu do maná, que a Bíblia chama de pão do céu. E lá em Malaquias, uma leitura que todos nós conhecemos, no capítulo 3, diz assim: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Interessante que o apóstolo João, escrevendo o Apocalipse que Deus revelou para ele, no capítulo 4, ele diz que ouviu uma voz que o estava chamando,
E então ele viu uma porta aberta no céu. E uma voz que dizia: sobe para aqui, sobe para aqui. Eu tenho uma vontade de saber o que é que João realmente viu. Será que era uma nuvem? E que tinha assim uma porta para entrar? Ele viu uma porta no céu e uma voz convidando: vem, sobe aqui. E ele subiu e entrou, e aí ele começou a narrar as coisas que ele viu. Gente, olha só, coisas tão simples como nuvens, porta, tem uma simbologia tão extraordinária, tão maravilhosa, na revelação que Deus faz de si mesmo e da sua glória, porque Ele usa coisas que nós podemos ver, entender, conhecer, como nuvens, como portas. A palavra porta tem uma simbologia tão extraordinária, tão sublime, tão bela nas Escrituras. Reverendo Diogo mesmo estava falando sobre isso recentemente, né? Sobre Jesus ter dito: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. E agora Deus está dizendo que Ele pode nos abrir as janelas do céu, janelas do céu, para através dela derramar sobre nós bênçãos sem medida. Deus está falando sobre a fidelidade no tocante aos dízimos. De que céus Ele está falando? Do firmamento que Ele fez e que nos dá as chuvas, o sol, o ar e todas as coisas que fazem germinar as plantas, produzir o alimento. O ar produz a vida, a luz produz a vida. E tudo isso é equilibrado de tal maneira que nos beneficie. Mas também os céus simbolizam aquilo que é transcendente, aquilo que é metafísico, aquilo que está acima do nosso viver físico, da nossa compreensão de tempo e de espaço. O céu simboliza aquilo que é mistério, desconhecido para nós. E isso é usado, muito usado nas religiões pagãs para falar de vários tipos de experiências e fenômenos. Mas hoje nós vamos parar por aqui e vamos continuar no nosso próximo encontro, no nosso próximo culto, no domingo que vem, no culto vespertino. Nós ainda temos muito ensino da palavra de Deus a respeito do firmamento que Deus criou, dessa expansão chamada de
de céus. E nós vamos ver que a glória de Deus realmente se manifesta no firmamento, como diz o salmista. E nós oramos para que aquilo que foi exposto hoje possa trazer edificação, consolo e conforto para as nossas vidas. E seria bom, irmãos, que nós voltássemos a ler o primeiro capítulo da Palavra de Deus, o livro, capítulo 1 de Gênesis, para nós nos familiarizarmos mais com todas essas coisas, porque na medida em que Deus permitir, nós iremos expondo a mão de Deus em toda essa criação, e qual foi a vontade e o propósito de Deus para nós em todas essas coisas. Que isso realmente glorifique o nome de Deus perante os nossos olhos e traga bênçãos sobre as nossas vidas. Amém. Vamos responder à pregação da palavra do Senhor cantando. Vamos cantar: A minha paz vos dou. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno, grandioso, poderoso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós, Igreja Presbiteriana Central, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém.
Nós tivemos alguns aniversariantes, né, nessa semana passada, e eu gostaria de chamar alguns aqui na frente. Domingo passado eu orei por eles, mas gostaria de chamar aqui à frente para que nós pudéssemos todos juntos vê-los, nos alegrar com eles e orar. Eu quero chamar aqui a dona Enedina, que faz aniversário hoje. Diácono Wilber não está aqui. Diácono Daniel também não está. O Salomão também já passou um tempo, mas queria que você ficasse aqui na frente. Salomão com a dona Enedina. A Lívia não está aqui. E só. Tem outros. Ontem não, dia 25 foi aniversário do Gabriel também, da Regiane, do Gustavo.